Bem, meus irmãos e minhas irmãs, muito bom dia. Que Jesus nos ampare, que os bons espíritos nos inspirem nesses instantes que vamos passar reunidos para dar continuidade aos estudos de doutrina espírita. Hoje, para darmos continuidade ao estudo do livro Educação Espírita da Heloísa Pires, né? E para que a gente possa ir bem, né? Começar bem, fazemos a nossa prece. Elevemos o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre, trazendo em nossa tela mental a lembrança de um Jesus vivo, luminoso, envolvendo nossas mentes e os nossos corações. E assim, Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em Teu nome, rogando o amparo da espiritualidade amiga, a fim de que possam nos intuir, nos amparar nesses instantes que vamos passar reunidos, rogando que o nosso estudo se transcorra num clima de muita paz e de muito entendimento, que assim seja, graças a Deus. Bem, o nosso tema, né, o tema de hoje, que a gente selecionou, trata sobre educação e religião, né? A Heloísa, ela trata nesse capítulo de uma perspectiva muito interessante, porque vejamos, durante muito tempo, né, se nós pegarmos lá as primeiras experiências, né, desde o homem das cavernas, na formação das primeiras tribos, dos primeiros ajuntamentos de pessoas e tudo mais, o processo intelectual, o processo de desenvolvimento intelectual, ele estava lá no seu início, né? Ele estava lá no seu processo inicial, quer dizer, se hoje ainda a gente é dominado pelas emoções, a gente é dominado pelos impulsos, né, dos nossos instintos e tudo mais, naquela época, né, no início do processo, as questões intelectuais, quer dizer, a reflexão, o parar, o refletir, o analisar, o pensar, o segurar o impulso para tomar uma medida de bom senso era algo muito, muito mais complicado, muito mais difícil, né? Então, mas o ser humano nunca deixou de ter as suas experiências com Deus, quer dizer, logo no início, né, da sua estada hominal no nosso planeta, o espírito, ele já tem a sua interação com Deus, né? Nós, quando somos criados por Deus, nós temos uma experiência tão marcante com Deus, né, num ato de amor da criação, que fica fundido na gente, né, de tal maneira que dele não podemos escapar, né? Então, trazemos a intuição de Deus, trazemos os impulsos divinos, trazemos a ideia da imortalidade, né? São intuições. É claro que isso então não nasce da racionalidade, não nasce da lógica, não nasce da construção do pensamento, né, filosófico, reflexivo, não nasce disso. Né? Ele nasce de um processo intuitivo. O ser humano, no início do seu processo de evolução, ele não conhece, ele não sabe, ele não domina as suas competências intelectuais para fazer uma formulação nesse nível. Quer dizer, no início do processo de evolução, nós somos, assim como uma criança que tateia, né, que quando está na escola, ela precisa de algo, né, ela precisa de algo material, algo para poder tocar, para poder, né, a simbologia é algo muito difícil para ela, então a matemática, ela estuda usando os dedos, né, os números, a numeração ainda é algo difícil, quer dizer, ela relaciona o número de dedos, o número de pedrinhas, o número de pedrinhas no ábaco, com aquela, para que a numeração 1, 2, 3, 4 possa ter significado em si. Para depois, mais tarde, não precisar mais os dedos, né? Ela já faz a operação com a simbologia.
mas num determinado momento do seu processo de evolução, ela precisa ainda contar nos dedos, ela precisa ainda do concreto, né? Ela precisa ainda do processo concreto. Então, a concretude, ela é elemento importante, né? A gente vai pegar, por exemplo, cientistas como Isaac Newton, por exemplo, que ele se vangloriava de fazer Gedankenexperimenten, né? Ele não era um físico experimental, ele fazia Gedankenexperimenten, né? Era experiências do pensamento. Então, ou seja, ele analisava um fenômeno mentalmente, né? Ele trazia um determinado fenômeno para a mente dele, imaginava o que efetivamente ele simulava experimentalmente um fenômeno na cabeça e chegava às suas conclusões lógicas. É claro que era um indivíduo de grande competência intelectual. Então, lá no início da criação, quando os primeiros homens surgiram na face da Terra, esse desenvolvimento intelectual, essa capacidade intelectual, ela não existia ainda, estava num processo de desenvolvimento. Se hoje ela ainda tem lá as suas dificuldades, né, imagine naquela época. Então, a gente percebe que o conceito como de Deus, que é um conceito complexo, que é um conceito que não é nada concreto, né? Porque você não vê, você não toca, né? Você não sente o cheiro, enfim, né? Ele é insensível às questões materiais. Então seria muito difícil uma formulação intelectual da ideia e do conceito de Deus. Então, da onde vem a crença em Deus? Da onde vem a ideia da existência de um ser superior, imaterial, né? Senão do próprio processo intuitivo, né? Então, nós nascemos já com essa intuição de Deus. Mas da onde vem a intuição de Deus? Então, a intuição de Deus, ela tem origem no ato de criação, né? Quando nós somos criados por Deus, a marca divina em cada um de nós se estabelece como uma reminiscência, como uma lembrança da existência de Deus, né? E da nossa imortalidade, da nossa essência e tudo mais. Coisas que a gente não sabe explicar porque ainda não tem o processo de racionalidade. Então, cada um de per si, né? Começa a lidar com as experiências de vida a partir da sua própria intuição. Então, se relaciona com a vida, se relaciona com Deus, se relaciona com essa intuição da maneira que lhe é própria. E aí vai surgindo, então, as religiões. As religiões vão surgindo dentro desse direcionamento. Então, a religião, ela nasce numa perspectiva, como é que a gente pode dizer? Ela nasce de uma perspectiva muito particular, né? De compreensão individual do ser em função das suas relações com Deus, essa relação sua com Deus. Então, esse é o conceito básico de religião, religar a criatura ao Criador. Entretanto, como nós fazemos parte de uma comunidade, um determinado grupo, cada indivíduo começa a se comunicar sobre essa intuição, sobre essa relação, sobre essa experiência. E como fazemos parte de uma mesma comunidade e comungamos pensamentos parecidos, comungamos ideias parecidas, sentimentos parecidos, nós vamos, de alguma forma, formando consenso sobre essas ideias. E aí vai formando as religiões institucionais, porque a gente vai comunicando ideias. As pessoas que nos são próximas vão interpretando ao seu modo, vão dando uma interpretação particular sobre o que é aquilo. E a partir do momento em que a gente vai dando interpretações particulares para essas experiências com Deus, diferentes concepções de religião, diferentes concepções do que seja Deus e qual é a relação que devemos ter com ele, vão se formando, vão se estabelecendo. E é a parte... Então, perceba que se a crença em Deus ela não é inventada, se a crença em Deus é algo generalizado em toda a raça humana,
a interpretação do que ele seja e da maneira com que devemos nos relacionar com ele, ele é um processo interpretativo e é um processo sociocultural e, portanto, inventivo. Nós inventamos esse processo de relacionamento. E aí você vai criando as religiões institucionalizadas, né? Nesse mesmo contexto surge a mediunidade. Ou seja, o ser humano ele nasce médium, né? A mediunidade ela não aparece num determinado contexto de uma determinada época da humanidade, quando surge, por exemplo, o espiritismo. Não, a mediunidade ela sempre existiu desde que o homem apareceu na face da Terra. Né? O indivíduo nasceu com determinadas sensibilidades, uns mais, outros menos. Né? E perceba que se todos nós temos a experiência com Deus, se todos nós temos experiências com Deus, o indivíduo que tem essa sensibilidade mais proeminente fica muito mais marcado, né? Ele se destaca muito mais porque ele percebe, ele sente isso de uma maneira muito mais significativa. Nessa direção, o que acontece? A nossa relação com Deus é uma, e do médium ela é muito mais evidente, ela é muito mais clara, ela é muito mais porque o médium ele é capaz, por exemplo, de reproduzir determinados fenômenos que nos encanta, que nos chama a atenção, porque é fora do comum, daquilo que normalmente uma pessoa faz. Por quê? Porque ele tem uma sensibilidade maior. Então ele é capaz de descrever uma coisa que eu sinto particularmente, não comentei com ninguém, e essa pessoa vem e me diz porque ele sentiu, porque ele percebeu, e ele vem e me fala. Então isso me chama a atenção. Então, numa falta de desenvolvimento e de inteligência, num determinado momento da humanidade, a experiência com Deus passou a ser feita por uma intermediação indireta, voltada para o médium, né? Voltada para o oráculo. Né? O indivíduo, então, dotado de uma faculdade mediúnica, passou a ser ungido por um determinado grupo como representante de Deus ou dos deuses para se comunicar conosco. Perceba que se a religião natural, a verdadeira religião, a religião natural, é essa relação individual da criatura com o Criador, de novo, retomo a ideia do conceito da palavra religião, do latim religar a criatura ao Criador. Então, esse conceito básico de religião, que religa a criatura ao Criador, ela está intimamente relacionada numa perspectiva individual. Né? Mas como nós somos seres que vivemos, que estamos submetidos à lei de sociedade, a gente vive com o outro, a gente é um ser de relação social, nós somos seres sociais, né? Já dizia Aristóteles, né? O homem é um ser social, né? O homem é um animal político, né? A gente tem uma necessidade das relações sociais, a gente vive nas relações sociais. As religiões passam a ter um significado diferenciado na perspectiva de uma instituição social, de um agrupamento. E quem passa, então, a liderar essa religião? Quem passa, né? Porque quando você pensa em instituição social, você pensa em hierarquia, você pensa em liderança, você pensa em instituição de poder. Né? Porque você comanda um determinado grupo, porque você determina formas de pensar, formas de raciocinar, formas de interpretar. Então, você define uma forma de poder. E se você define uma forma de poder, você define um processo hierarquizado. Dentro dessa perspectiva, você elege, então, um indivíduo que vai ter o poder de interpretação. Já não é mais uma relação sua. Deus coloca um representante, um intermediário, para conversar, Deus ou os deuses, dependendo da interpretação que se faz. E aí passa, então, a ser aquele indivíduo, o médium, né? Aquele que tem essa flexibilidade, ou aquele que se coloca nessa condição. Então, você tem essas interpretações. Né? E o que acaba acontecendo? Então, você tem uma interpretação aqui, você tem uma interpretação ali, você tem uma interpretação acolá. Então, você vai tendo as diferentes concepções religiosas.
E essas concepções religiosas, como elas são instituições de poder, porque elas coordenam a interpretação, a ideia de um determinado grupo de pessoas, ela define conceitos morais, ela define valores morais, ela define o certo, o errado, o belo, o feio, né? Então ela vai definindo determinadas posturas, formas de olhar, né? Porque veja, nós vemos, né, com os olhos, mas interpretamos o que vemos a partir dos nossos conceitos e preconceitos, e, portanto, valores morais envolvem necessariamente esse direcionamento do olhar, essa qualificação do olhar. Então, quando as religiões, então, elas ganham um poder, né, de influência sobre as pessoas, fazendo com que as pessoas qualifiquem o seu olhar, isso tem um papel importante, tem um papel significativo. Dentro dessa papel importante no sentido de poder. Portanto, as instituições que pensam diferentes, elas começam a se rivalizar pela busca do poder por um processo natural, por um processo político natural. Então, as religiões começam a competir entre si qual delas tem razão. Né? Qual delas tem razão, qual delas tem a primazia da verdade, qual delas tem o Deus melhor, ou tem a melhor maneira, ou se partem do pressuposto que o Deus é o mesmo, qual delas tem a primazia de interpretar melhor o que Deus quer de cada um de nós e tudo mais. Então, define-se um modelo nessa perspectiva. Então, a religião tem um poder significativo de atuar nas ideias, nas formas de pensar, no direcionamento do olhar, do enxergar e do ver a realidade. E isso rivaliza com processos educacionais, né? Porque a educação também tem esse papel. Tem esse papel de fazer o indivíduo refletir, de fazer o indivíduo pensar, de fazer o indivíduo construir um conhecimento verdadeiro, superando crenças, né? Construindo o pensamento científico, né? Em detrimento do pensamento de crença. Né? Então, muitas das vezes, a ciência que se contrapôs à religião, e a religião que se contrapôs à ciência, elas também tiveram esse impacto sobre os processos educacionais. Então, se por um lado você tem a ciência que influencia drasticamente os educadores, na medida em que devemos levar saberes ao indivíduo, fazer com que o indivíduo pense, né, com que o indivíduo analise, com que o indivíduo conclua, levar ideias, mostrar como as ideias científicas são construídas, né, qual é o método de construção do conhecimento que a gente julga verdadeiro, né, que é o conhecimento científico. Quer dizer, esse é um papel que o educador considera dentro da filosofia, chamado de epistemologia, né, o processo de construção do conhecimento. Por outro lado, existe o conhecimento religioso, existe o ensino religioso, existe a maneira particular de pensar, de ver o mundo, de refletir e de fazer com que o indivíduo tome decisões em função desse tipo de pensamento, porque é esse pensamento, é essa ideia, é essa concepção que qualifica o seu olhar da realidade. Então, o indivíduo passa a ver o mundo segundo a qualificação desses valores. O grande problema é que as religiões, como não tem uma ideia única, as religiões têm ideias diferentes e concepções diferentes, interpretações diferentes, e como elas são instituições sociais e não instituições de poder, elas brigam por questões de poder, né? Elas rivalizam, se não brigam, elas pelo menos rivalizam com questões de poder. E na história, brigaram, declararam guerra, derramaram sangue e tudo mais, né? Todo mundo conhece, né, as chamadas Guerras Santas e tudo mais. Contudo, e uma das questões, uma das ferramentas importantes é a estruturação de dogmas. Diferente da concepção científica, porque a concepção científica se estabelece numa perspectiva de busca do conhecimento verdadeiro.
E dentro dessa premissa, a construção do conhecimento científico, então, sempre duvida de um conhecimento anterior, né? Aí a metodologia é a metodologia estabelecida por Descartes, né? A metodologia da dúvida, o método da dúvida, né? Então, a partir do momento em que você tem uma explicação científica que dá conta de uma série de fenômenos, se os cientistas estão convictos de que aquela teoria explica tudo, né? Isso não evolui mais, isso se transforma em verdade absoluta e isso não muda. A partir do momento em que os cientistas testam o tempo todo, quer dizer, o seu dia a dia é duvidar da teoria e testar a teoria todos os dias, é, duvidando dela, né? E ao duvidar e ao testar, ele ratifica a sua validade, mas muitas das vezes ele identifica limitações de validade. Ele identifica limitações de validade. E ao identificar limitações de validade, ele busca um outro conhecimento, uma teoria que explique tudo que a anterior explica e amplie o potencial de explicação, né? E supere os limites de validade, você vai ampliando na sua capacidade de conhecimento. Se você não tem a verdade, você vai se aproximando da verdade à medida que você vai duvidando de teorias que explicam um determinado ponto, né? Mas não explicam algumas coisas. E aí a busca por explicar essas algumas coisas fazem você ampliar o seu conhecimento. Né? Não uma teoria para explicar cada coisa, mas uma teoria que explique aquela e mais aquelas outras que aquela teoria anterior não explica. Eu não sei se vocês estão me entendendo. Quer dizer, se eu construir uma explicação individual para cada coisa, eu não sei se cada coisa é verdade. Mas se eu explico, se eu tenho uma teoria que explica essas coisas, mas não explica essa, quando eu começo a estudar, eu começo a estudar no sentido de achar uma teoria que explica tudo que essa explica, mas isso que ela não explica. Então eu passo a arrumar uma teoria que explica uma situação mais abrangente. Então essa teoria mais abrangente, ela tem maior potencial de verdade do que a anterior. Então a ciência, ela trabalha nesse sentido. Portanto, não existem estruturações dogmáticas. E o que são estruturações dogmáticas? São conceitos, ideias e pensamentos e teorias explicativas que não podem ser questão de dúvida. Né? Elas não podem ser questionadas. Elas são tomadas como verdade absoluta e não podem ser questionadas. Porque se forem questionadas, você está fazendo um mal, você está indo contra Deus, você está sendo herege. Não é isso? Você está cometendo uma heresia. Então, perceba como esse pensamento ele é contrário à perspectiva científica. Porque a ciência diz que você só consegue ampliar o seu conhecimento de verdade à medida que você questiona determinadas verdades e busca uma verdade sempre superior. Então, você está sempre estudando, você está sempre evoluindo na busca de compreender ideias mais amplas, ideias que não te limitam. Não é isso? Enquanto que, muitas das vezes, as religiões impõem a você determinadas compressões dogmáticas, onde elas impõem uma verdade, onde elas impõem um determinado conhecimento, que molda determinada forma de pensamento, e você não pode fugir dessa moldagem de pensamento. É essa a interpretação que vale, e qualquer visão que se contrapõe a ela não serve, porque você não está se contrapondo ao médium, ao intérprete, você está se contrapondo a Deus. Né? E Deus não pode ser contraposto. Né? Isso é questão sine qua non religiosa. Então, perceba, portanto, né, como você tem aí, então, uma briga, né, uma disputa, uma rivalidade entre ciência e religião, e como essas duas instituições, a ciência, instituições humanas, a ciência e a religião, elas têm impactos sobre a educação, sobre os processos educacionais do indivíduo. E por quê? Porque o indivíduo, o ser humano, ele não tem uma única dimensão. Nós já discutimos aqui as diferentes dimensões do ser humano. O ser humano é um animal.
Nós temos um corpo animal. Nós temos um corpo que funciona como um corpo animal, né? Quando você vai testar determinados medicamentos, você testa lá no animalzinho primeiro, né? Para ver as reações no corpo do animal, para depois pensar em fazer testes em humanos. Não é isso? Então, ou seja, por quê? Porque nós temos um corpo que funciona como um corpo animal. Então, nós temos uma dimensão animal, nós temos instintos, nós temos impulsos, né? Nós temos determinados funcionamentos orgânicos muito próprios do funcionamento animal. Então, nós temos uma dimensão animal, né, que nós temos que considerar, mas nós temos uma dimensão racional que controla a dimensão animal, que pensa, que raciocina, que controla, que não vai dando passagem a qualquer instinto. Ele controla o instinto, ele pesa o instinto, ele vê se o instinto naquele momento é uma boa estratégia ou não é uma boa estratégia. Ele vai pesar esses dois elementos, né? Então, nós somos um ser racionais. Nós temos também uma dimensão social, nós precisamos viver em sociedade. E ao viver em sociedade, a gente respeita ideias dos outros. Mas, ao mesmo tempo, nós somos seres políticos que respeitamos a ideia do outro, mas nós temos a necessidade de colocar a nossa ideia e de tentar convencer o outro de que a nossa ideia é verdadeira. Então, nós somos seres políticos, né? Ao mesmo tempo, nós somos seres éticos e estéticos, né? Nós somos seres que refletem, nós somos seres que idealizamos valores, sentimentos e, portanto, estabelecemos os bons sentimentos, os maus sentimentos, nós estabelecemos o que é bonito, o que é feio, nós estabelecemos o que é certo, o que é errado, nós definimos determinadas regras de comportamento a partir das nossas relações sociais e das nossas questões políticas. E nós somos seres finitos, e como seres finitos, né, seres para a morte, né, que um dia, né, vai chegar à morte, nós em função da interpretação do que é a vida e da existência ou não de uma vida após a morte, nós definimos determinados princípios de comportamento durante a nossa vida. Nós definimos um determinado motivo da vida, nós definimos a essência da vida a partir, então, do que acontecerá no momento da nossa morte. Né? Então, perceba como a ciência, portanto, e religião impactam na formação desse ser humano. Como ciência e religião são importantes para a construção do indivíduo humano. Ah, não, mas o indivíduo nasce humano. O ser humano, a principal característica de um ser humano é nascer débil, né? Diferente de um animal que ele nasce com uma determinada determinação biológica, com uma determinada função, você pega a aranha, sabe fazer teia, você pega a abelha, sabe fazer mel, enfim, os animais eles já nascem com uma pré-determinação do que serão, do que vão ser, é uma determinação biológica. O ser humano não, o ser humano ele não nasce com determinação biológica, ele escolhe, mesmo que ele nasça com determinadas capacidades, né, propensões, talentos, ele pode escolher ser outra coisa, completamente diferente daquilo que os seus talentos impulsionam. Ao contrário, ele usa os talentos para fazer outra coisa, para aprender e para ter um desempenho em outra coisa que o talento, né, indicaria que ele fizesse completamente mais fácil. Então, perceba que o ser humano ele tem livre-arbítrio, ele faz as suas escolhas. Então, necessariamente, ele precisa ser formado. Daí o processo de educação. Daí a educação ser um processo importante e as dimensões humanas serem produzidas. E quais são as duas instituições humanas, portanto, que estabelecem contribuições importantes no desenvolvimento desse ser humano, dessas dimensões humanas? A ciência e a religião. Né? Então, a ciência e a religião ela tem um aspecto importante. O grande problema é quando a gente percebe que religião e ciência ela se contrapõem na medida em que uma estabelece dogmas e não faz o indivíduo pensar.
e outra você educa para o desenvolvimento científico. Chega um determinado momento que o desenvolvimento da inteligência chega a um determinado ponto, né? A escola incentiva tanto o desenvolvimento lógico, o pensamento crítico, o pensamento reflexivo, que o indivíduo, quando olha para o conhecimento religioso, dogmático, compressivo, ele olha para aquilo e percebe que a construção de um determinado conhecimento foi estabelecida numa época onde a capacidade interpretativa dos fenômenos, das experiências, eram limitadas, a inteligência não era grande. Então, existem interpretações que são insignificantes. Então, pensar que Deus é uma pedra, que Deus é a lua, isso foi superado. Isso foi superado. Chega um determinado momento que ela não se estabelece. A religião segura o máximo que ela pode, impondo um determinado dogma. Chega um ponto em que o conhecimento científico cresce tanto, em que você olha para a simplicidade daquele pensamento e você fala, olha, não faz sentido. E você rompe, portanto, com aquela crença. E o rompimento com aquela crença significa, muitas das vezes, romper não com a interpretação, mas significa, às vezes, romper com o que é interpretado. Eu me explico melhor. O indivíduo passa, então, a não duvidar da interpretação que fazem de Deus. O desenvolvimento científico, o desenvolvimento lógico faz o indivíduo observar as ideias dogmáticas superadas e perceber a infantilidade daquele pensamento, só que ao invés de duvidar daquele pensamento, duvidar daquela concepção religiosa, ele passa a duvidar de Deus, que é interpretado por aquela visão simplista. Então, a visão simplista, se Deus é isso, então Deus não existe. Então, Deus é bobagem. Então, se a crença em Deus é um processo natural, o ateísmo é um processo artificial, criado exatamente pelo desenvolvimento lógico, pelo desenvolvimento intelectual, que olha para determinadas ideias ultrapassadas que não sofreram evolução, como ideias que fazem parte de uma infância do pensamento, uma ingenuidade do pensamento, que, portanto, é superada. E aí, se ela tenta representar Deus, a inteligência diz, mas se Deus é isso, então Deus não existe. Então, ao invés de você procurar uma explicação melhor para Deus, você simplesmente nega, porque a explicação que você tem dele, ela já está completamente superada. Então, durante muito tempo, você tem, muitas das vezes, as religiões tentando segurar uma interpretação, tentando segurar a crença da população sobre determinadas ideias a partir da compreensão dogmática, a partir da imposição, a partir de um processo coercitivo. Mas à medida que a população avança intelectualmente, vai existindo a negação da religião, você tem um rompimento. Mas você pode ter o outro lado. Né? Você pode ter, muitas das vezes, um indivíduo que se atrela tanto à questão religiosa, ele se entrega tanto aos dogmas, ele valoriza tanto os dogmas porque ele se envolve tanto no processo religioso, que quando ele é instado a pensar, a questionar pelo pensamento científico, ele entra em choque com o pensamento científico e se nega, ele adota uma outra polaridade. Ele nega o conhecimento científico, porque o conhecimento científico, portanto, é antidivino, porque o científico é arrogante, porque o científico quer ter a primazia da verdade, e a verdade é Deus, Deus está acima de tudo, e, inclusive em cima da verdade, em cima da ciência, E aí, se a ciência, num determinado momento, ela nega a Deus, na verdade, ela está negando a concepção simplista, a concepção ingênua, mas nega a Deus, muitas das vezes por simplicidade de pensamento. Bom, se Deus é isso, então acabou. Eu não vou buscar uma explicação melhor para Deus. Quer dizer, eu nego Deus a partir da negação da teoria que explica Deus. Né? Você pode tomar outra polaridade. Você se vincula muito à explicação religiosa, e aí todas as vezes que a ciência se posiciona, você nega a ciência porque a ciência está negando Deus, e você fica com aquela ideia. Então você cria duas polaridades de pessoas. Você cria ou o ateu
ou você cria o religioso fundamentalista, o religioso fanático, o religioso que tem posturas de negação da realidade, de negação do desenvolvimento intelectual, do desenvolvimento científico. Então você cria duas polaridades de pensamento que chocam-se. E aí você, então, pega a interpretação da Heloísa para a questão de Allan Kardec. Então, Kardec faz uma aliança entre três instituições humanas extremamente importantes para o desenvolvimento do ser: a ciência, a filosofia e a religião. Então, a doutrina espírita, ela busca, através da metodologia científica, através da experimentação, né, a testagem constante de teorias criadas pela filosofia a partir das experiências com Deus que a religião oportuniza. Então, a doutrina espírita, ela não rivaliza essas três tradições. Ao contrário, ela aproxima essas três tradições no sentido de ampliar a concepção, fazendo um convite ao indivíduo a não se estabelecer por dogmas, mas se estabelecer, né, na busca de uma interpretação constante e evolutiva da sua relação com Deus, usando recursos da ciência, usando recursos da filosofia para ampliar a nossa observação das experiências que nós temos com Deus, que Deus nos oferece todos os dias. Então, a educação do ponto de vista espírita, ela se junta numa perspectiva fundamental na criação do ser humano, né? O espiritismo, ele nos permite, portanto, a retomada da religião, não na sua visão ou na sua interpretação institucional, que briga por um poder. Não. A doutrina espírita, ela resgata a dimensão do religar criatura ao Criador. Quer dizer, oferece-lhe, a partir da filosofia espírita, a partir da ciência espírita, a oportunidade da reflexão, da discussão, a partir de tal maneira que, a partir dessa reflexão, que a partir dessa discussão, surja processos mais avançados de interpretação do que seja Deus e do que Deus quer de você e do que Deus pede de você, para que isso lhe sirva de óculos, para que você olhe para a sua vida e perceba o que Deus está querendo de você quando ele lhe submete determinadas provas e determinadas expiações. Né? Ela não terceiriza o processo de interpretação a partir de um líder, a partir de um médium, a partir de um pastor, a partir de um padre, a partir de um líder religioso. Então, a doutrina espírita, ela não determina um líder religioso. Né? O palestrante espírita não é um líder religioso. O Divaldo Franco, como médium, ele não é um líder religioso. Ele é o indivíduo, né, o palestrante, o dirigente, o trabalhador espírita, o médium. Eles são indivíduos que levam, que desencadeiam ou que criam circunstâncias do processo reflexivo para você pensar, para você debater, para você refletir. E para que, a partir daí, você possa olhar para a sua própria vida e tomar as suas decisões. Então, já não é mais o pastor, já não é mais o padre, já não é mais o médium, já não é mais o líder espiritual que diz para você o que você deve fazer, que dá a você as respostas que você procura. Não, as respostas às suas perguntas, à sua procura, são suas. As responsabilidades pelas atitudes que você toma são suas. Tanto se são suas, se você vai sofrer as consequências pelas suas escolhas, não deixe que o outro escolha por você. Então, o líder espírita, o médium, ele não tem o poder de te dizer o que você deve fazer. Ele tem, sim, um papel, né, a função de levar você a fazer processos reflexivos. Então, quando a gente vai à casa espírita, nós vamos lá não para buscar as respostas para os problemas que nós possuímos. Nós vamos lá para refletir sobre aspectos filosóficos, sobre aspectos religiosos, que nos levam que nos inspiram a achar as nossas próprias soluções. Né? E por isso, né, para que a gente, então, se desenvolva enquanto
enquanto seres de tomadas de decisão, é fundamental, portanto, que nós consideremos fundamentalmente refletir, né, sobre as nossas atitudes, sobre as nossas ações, sobre os nossos conhecimentos, sobre as nossas visões, necessitando, portanto, de estudos constantes. Daí a doutrina espírita ser uma doutrina de estudo constante, de leitura constante, de eterno convite a você duvidar, a você questionar e não se cristalizar em termos de crenças que são ultrapassadas. A ideia de você evoluir é extremamente importante. Né? Então, a educação espírita tem essa dimensão, né? Essa dimensão de religião, sim, né? De religar a criatura ao Criador, sim, mas vinculada e nunca disparatada e nunca em briga, né? Mas numa aliança com a filosofia e com a ciência. Tá certo, gente? Então, basicamente seria isso, né, que a Heloísa Pires nos propõe para reflexão na manhã de hoje. Eu espero que de alguma forma eu tenha sido claro, tenha sido útil a todos os pais, a todos os educadores, né? E agradecer a todo mundo e pedir, né, que todos em prece possamos agradecer a oportunidade e rogar bons momentos durante a semana para que a gente possa continuar firmes nessa caminhada em busca da evolução, tá certo? Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, trazendo em nossa tela mental a lembrança de um Jesus vivo, luminoso, envolvendo nossas mentes e os nossos corações. E assim, Senhor Jesus, nós pedimos permissão para encerrar a mais um estudo, agradecendo a oportunidade que nos foi dada e, ao mesmo tempo, pedindo, porque somos pedintes, que nos ampare, que nos ilumine, que nos dê forças para enfrentarmos as provas e expiações que nos são características, para que vençamos e galguemos degraus cada vez mais auspiciosos no nosso processo de evolução espiritual. Em teu nome, mestre, em nome dos benfeitores espirituais que dirigem e coordenam os trabalhos da Casa Espírita, rogamos permissão para encerrar a mais um estudo, que assim seja. Graças a Deus. Bom dia a todos, bom domingo a todos. Muito obrigado.